Então vamos começar com o teste de desenvolvimento, que é aquele teste que você faz durante o desenvolvimento. Então, você pode fazer o teste durante o desenvolvimento, que seria o teste de desenvolvimento, após o desenvolvimento, mas antes de entregar o produto ao cliente, seria o teste de sistema, e após entregar o produto ao cliente, ou com o cliente, já seria o teste de aceitação. Vamos focar aqui na primeira parte, que é o teste de desenvolvimento, o teste que você faz enquanto você desenvolve o seu sistema. Só para voltar em algumas definições básicas de teste de software. Então, o que é o teste de software? Ele busca mostrar que tem erros e ele procura mostrar também que o software funciona. Então, tem duas visões aí do teste de software, que é você faz o teste para mostrar se o software tem erro ou não, para encontrar esses erros. Mas também você pode ter uma visão do teste que é mostrar que o sistema funciona, que não tem erros. Então, você tem o chamado teste de validação, que é eu quero mostrar que o software funciona. É a visão do teste de validação. E o teste de defeito seria, quero encontrar os defeitos que possivelmente tem no meu software e tentar reportar esses defeitos para serem corrigidos. Então tem essas duas visões que às vezes ocorrem em paralelo, no livro é discutido separado. Tem o teste de validação, tem o teste de defeito, define cada um deles, explica, mas na prática muitas vezes é em paralelo, né? Você está fazendo um teste para mostrar que funciona e se aparecer algum defeito você já reporta e já pede para a equipe de desenvolvimento corrigir aquele defeito, ou se for no caso de desenvolvimento, você mesmo corrige. Vamos definir melhor esses dois aí, teste de validação e teste de defeito, como está no livro. Então, o que seria o teste de validação? Nesse caso, eu estou querendo mostrar que os requisitos foram implementados, que o software está de acordo com o que foi planejado, está de acordo com a especificação. Então, essa que é a ideia do teste de defeito, verificar que o software está de acordo com o esperado, ele foi implementado como foi projetado, como foi previsto, e funciona como o cliente deseja. Então, faz o que o cliente deseja. Essa é a ideia do teste de validação, é mostrar que o software realmente funciona. Então, essa é uma visão que você pode estar com o seu cliente do lado. Agora eu vou fazer o meu teste de validação. Quero mostrar para você que o software faz o que você quer. Mas tem outra visão do teste, seria o teste de defeito, que talvez você não tenha o seu cliente do lado aí, você quer procurar os defeitos. Então, aqui o desenvolvimento desenvolve, a gente tem uma estatística aqui na nossa empresa, baseada em testes históricos, que geralmente tem uma taxa X de defeito por sistema. Tem, encontro sempre 50 defeitos por cada 10 mil linhas de código. Então, se o seu sistema tem 20 mil linhas de código, espero encontrar 100 defeitos aqui. Você pode ter alguma estatística sim, você pode estar procurando justamente esses defeitos. Então, essa é a ideia do teste de defeito. Supondo que o meu software não é perfeito, tem defeito, vamos lá encontrar esses defeitos para reportar e corrigir. Então, o objetivo do teste de defeito é nesse sentido, é revelar se tem defeito. Então, quando o teste de validação, o objetivo é mostrar que o software funciona, o teste de defeito, o objetivo é mostrar que o software tem defeito, assumindo que o software não é perfeito. Então, é um pouco anti-intuitivo quando a gente vê isso pela primeira vez, mas depois se acostuma, que um teste de defeito bem sucedido é aquele que mostra que o software realmente tem defeito, então que encontra realmente uma falha. Então, essa é a definição de teste de defeito bem sucedido. Se você faz um teste de defeito e não encontra nenhum defeito, você perdeu o seu tempo. Então, se você está fazendo um teste de defeito, é porque você assume que o software tem falhas, tem problemas, e você quer encontrar esses problemas. Então, você vai ter sucesso na sua tarefa de teste de defeito se você encontra esses problemas, encontra esses defeitos. Então, um teste de defeito bem sucedido é aquele que realmente encontra o que tem que encontrar, que são os defeitos que ele foi feito para isso. Faço o teste de defeito pensando nisso, encontrar os defeitos. Então, nesse caso, não adianta você só testar com os casos típicos. Então, você executa o seu sistema pensando em testes mais obscuros. Então, se você tem que entrar com um relatório, ou tem que entrar com um formulário com dados do cliente, por exemplo, você coloca lá um nome muito grande, ou coloca nome vazio, coloca idade negativa, coloca, um número de endereço com uma letra só, coloca um número de telefone com letras. Então faz alguns testes malucos, tentando ver se o sistema é robusto o suficiente. Lembrando que o usuário final pode fazer coisas malucas que não estão previstas. Então a ideia de teste de defeito é justamente isso, é você executar o software com casos de teste mais obscuros, tentando encontrar os defeitos que podem ter. Então, se o software é robusto, ele não vai quebrar, né? Ele vai simplesmente dar uma mensagem. Você entrou com a idade negativa que não é permitido. Você entrou com letra num campo que deveria ser só numérico. Então,
o sistema tem que ser robusto o suficiente para contornar esses casos de teste, mesmo que eles sejam mais obscuros, mais pouco convencionais. Se for comparar, de novo, uma figura do livro aqui para tentar mostrar graficamente qual que é a diferença, qual que é a ideia da diferença entre teste de defeito e teste de validação. Então, supondo que o seu sistema é uma caixa preta, que está ali no meio, você tem várias entradas, que está na elipse superior, e tem várias saídas na elipse superior. Então, dadas as suas entradas, você vai ter determinadas saídas. Então, o que está em cinza nessa figura são aqueles casos que causam falhas no sistema, causam defeitos. Então, você tem um IDE ali, uma entrada anômala, que causa uma saída excepcional, uma saída defeituosa. Então, mostra a presença de um defeito. Então, a ideia dessa figura é, no seu teste de validação, você vai usar as suas entradas I, que não causam saídas ODE, que causam só saídas O normais. E quando você faz o teste de defeito, você vai entrar com as suas entradas não convencionais, tentando encontrar esse IDE aí, que seria uma entrada que causa uma saída com defeito, uma saída anômala. Então, documentando isso que eu acabei de falar, então, supondo que o sistema é uma caixa preta, você tem um conjunto de entradas I, um conjunto de saídas O, você tem algumas entradas IDE, que são anômalas, que causam saídas com defeitos ODE. Então, no seu teste de defeitos, você quer tentar encontrar essas entradas IDE, que são as que causam defeito no seu sistema ODE. E no seu teste de validação, você quer simplesmente entrar com as entradas I, corretas I, que vão gerar saídas O, e não vai gerar nenhuma saída excepcional ODE. Então, você não vai incluir nenhuma entrada IDE que gera saída ODE. Essa é a definição mais formal da diferenciação entre teste de defeito e teste de validação. Como eu disse, na prática, muitas vezes você está fazendo as duas coisas. Está testando se as funcionalidades estão lá implementadas, que é o teste de validação, e ao mesmo tempo você está tentando encontrar defeitos com o teste de defeito. Bem, como eu disse antes, então só voltando, o teste de desenvolvimento normalmente é feito durante o desenvolvimento, no equipe de desenvolvimento. Então você tem um cara lá que está programando seu código orientado a objeto, programando em Java, por exemplo, e está testando aquele código para verificar se aquele código é defeituoso ou não. Isso pode ser feito pelo próprio desenvolvedor, próprio programador, é muito comum. Em alguns casos, as empresas às vezes trabalham em pares, tentando lembrar daquela ideia do pair programming, só que nesse caso aqui o par é um pouco diferente. Você tem um par desenvolvedor, testador, que é uma pessoa que está programando o código ali na sua IDE, no seu ambiente de desenvolvimento, e tem uma outra pessoa que está ali especializada em teste para testar. Então, às vezes tem esse par aí. Pode estar os dois na mesma máquina, esse tipo de pair programming, ou pode não necessariamente estar trabalhando ao mesmo tempo, né? Pode ser o par José Maria, onde o José está programando, a Maria é mais especialista em teste, o José acabou de programar, passa o código para a Maria, a Maria testa. Então, em alguns casos, as empresas podem trabalhar com esse tipo de par, programador-testador, tentando valorizar a experiência de cada um. A pessoa mais experiente em programar, vai programar, a pessoa que tem mais conhecimento em teste, vai testar o código que foi programado. Mas muitas vezes o mais comum é o próprio programador testa o código que ele desenvolveu no teste de desenvolvimento, que é o primeiro nível de teste. Só para mostrar o processo de teste, como seria o teste de desenvolvimento, pensando... Na verdade, isso aqui vale para outros testes também. Vamos começar para o teste de desenvolvimento. Quais seriam as atividades principais de um teste de desenvolvimento? Você projeta os casos de teste, que é como que eu vou testar o meu software, quais são os casos que eu vou executar, esse software aqui, quais são os relatórios que eu vou emitir, quais são os formulários que eu vou ter que testar, quais as entradas, quais as saídas. Então, esse seria o projetar os casos de teste. Depois, preparar os dados de entrada. Então, uma vez que eu decidi o que eu vou testar, quais as funcionalidades, quais são os dados? Vou entrar com esses dados aqui. Para a idade eu vou entrar com 5, 10, 20. Para não, eu vou entrar José, Maria. Então, pode ser preparar os dados de teste para um teste automatizado, por exemplo, criar vários arquivos de entrada que vai ser processado pelos casos de teste. Então, você primeiro projeta o que você vai testar, os casos de teste, com o que você vai testar. Quais são os dados que você vai usar para testar? São os dados de teste. Terceira atividade é executar o programa de acordo com o que foi planejado, os casos de teste e com os dados de teste.
Então você vai executar o programa usando as duas entradas aí. Os casos de teste, é o que eu vou testar, os dados de teste, como que eu vou testar, com quais informações. Quando você executa o programa, gera resultado, então a terceira caixinha é resultado do teste. Você tem uma saída para a execução do programa, que são o resultado dos seus testes. E você tem uma quarta atividade, que é então verificar se esse resultado é de acordo com o esperado. Então, comparar os resultados do teste com o que você esperava que fosse a saída do sistema. Então, você compara os resultados do teste com os casos de teste. Ele tem essa setinha aqui dos casos de teste para a atividade comparar resultados, que é você compara os resultados dos testes com o resultado esperado e cria um relatório de teste. Eu mantive a figura de acordo com o que está no livro, mas pelo menos na minha visão, eu colocaria outra setinha aí, que são os dados do teste, para comparar os resultados. Porque quando eu vou comparar, eu preciso sim dos casos de teste, mas também preciso dos dados de teste que foram usados como entrada. Então, eu acho que, na minha visão, pelo menos, teria que ter uma linha dos dados de teste para a atividade de comparar resultados. Porque eu vou comparar baseado nos casos de teste, mas também baseado nos dados de teste, para me ter certeza que o que saiu é realmente o que é esperado. E aí eu gero o relatório de teste, que é onde bateu, onde foi ok e onde teve defeito, que eu esperava X e retornou Y. Não é diferente do que eu esperava. Eu coloquei nos meus slides aqui só uma repetição do que eu falei, só para documentar nos slides. Principalmente as 4 recursos ali, que são os casos de teste, dados de teste, resultados do teste e relatório de teste. Começando com caso de teste, então seria a declaração de o que vai ser testado, quais as funcionalidades, quais as entradas, quais as saídas esperadas. Então seria documentar o que eu vou testar, quais são os casos que eu vou testar, quais as funcionalidades que eu vou testar. Dados de teste é com o que eu vou testar. Então, quais os números, quais são os dados realmente que vão ser usados como entrada. Isso pode ser gerado automaticamente. Em alguns casos, eventualmente você pode gerar dados de teste aleatórios. Não precisa criar manualmente dados de teste. Pode pedir para... tem que somar números, gera uma coleção de números aleatórios aí para a entrada. Então você pode gerar automaticamente os seus dados de teste em alguns casos, nem sempre. Terceiro recurso aí que aparece naquela figura são os resultados do teste, que é a saída, né? Então eu executei o meu sistema, gerou saídas, então esses são os resultados dos meus testes, que vão ser usados para comparar e verificar se tem defeito ou não tem defeito. E aí, se for encontrado ou não defeito, vai ser documentado o relatório de teste. Então, os relatórios de teste é justamente essa documentação aí do que bateu e o que não bateu no resultado do teste, com o planejado que fosse os casos de teste. Pode ser feito automaticamente também, então é óbvio, se você tem relatório aqui de resultado do teste e o relatório aqui do que era esperado, você pode comparar automaticamente o resultado com o que era esperado. Então, em alguns casos você pode fazer essa comparação automaticamente e gerar o seu relatório de teste automaticamente. Mas em muitos casos você faz manual, em alguns casos não dá para você prever totalmente, você tem que olhar e avaliar se realmente aquilo é um defeito ou não. Em alguns casos é manual, em alguns casos pode ser automatizado o relatório de teste. Como eu disse, nesse capítulo tem bastante definição e classificação. Vamos ver aqui uma classificação de teste de desenvolvimento. Tipicamente ele é classificado em teste de unidade ou teste unitário. O livro usa muito o termo teste unitário, mas no meu slide tendendo a usar mais teste de unidade, que é a mesma coisa na prática, que é você testar cada componente individualmente. Por exemplo, se é um sistema orientado a objeto, testar cada método, por exemplo, ou cada classe individualmente. Esse seria o teste de unidade. Cada unidade você vai testar ela separada do resto. O teste de componentes ou de integração é você juntar várias unidades, por exemplo, várias classes, e testa ali se funciona junto integrado. Por exemplo, pode ser um subsistema, um componente arquitetural do seu sistema. E o teste de sistema, que também pode ser um teste de desenvolvimento, é você integrou tudo, criou um sistema, e aí eu vou testar ali o sistema como um todo. Nós que a nomenclatura às vezes confunde, mas aqui são classificações de teste de desenvolvimento. Então aqui eu ainda estou em desenvolvimento. Eu ainda não tenho um produto pronto para entregar ao meu cliente, seria o teste release. Então, nesse caso aqui eu estou testando o sistema, às vezes o nome se confunde, como está no livro. Então, o livro usa teste de desenvolvimento, teste de sistema em desenvolvimento e teste de sistema
como o teste de release. Então, pode confundir o leitor, mas nesse caso aqui, eu estou teste de sistema, mas ainda está em desenvolvimento. Eu ainda não entreguei o cliente, não tem uma release, o sistema não está pronto, mas já integrei tudo e vou fazer o teste ali no meu sistema para verificar se tem erro, mas considerando que o sistema ainda está em desenvolvimento. Então, isso está na seção 8.1 do livro, que é teste de desenvolvimento. Aí nessa seção ele explica esses vários conceitos associados ao teste de desenvolvimento, inclusive esses 3 tipos: teste de unidade, teste de integração e teste de sistema.